instante de oração, então. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Nosso Deus, nós estamos aqui com a intenção de agradá-lo, com a intenção de adorá-lo, com a intenção de glorificá-lo. Jesus, abençoa este ministério, abençoa a nossa liderança, abençoa todos os membros, todos que estão conosco, todos amados, fiéis, que amam o Senhor, que amam a Tua obra, que têm abraçado, sim, a visão que o Senhor tem dado à igreja. Ministra em nossos corações, limpa essa região celestial. Meu Deus, levamos cativo a Cristo todos os pensamentos em nome de Jesus. Senhor, prepara nosso coração para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 30. Então peço toda a sua atenção, igreja, em nome de Jesus. Não disperse, não ande nesse momento. É muito importante a obra de Deus e a palavra de Deus. Então, em todo lugar que se vê, né, há respeito, né, irmãos? Em todo lugar no mundo, quando há palestras, se há tanto respeito, por que a palavra de Deus não pode ter mais respeito ainda, né? Então, Isaías 30, verso 8. A palavra de Deus quer nos ensinar, mais uma vez, sobre o motivo de nós estarmos fracos, ou por que ficamos fracos no meio da nossa caminhada. Diz assim, Isaías 30, verso 8. Então me disse o Senhor: escreve a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o povo. Porque este povo rebelde, de filhos mentirosos, de filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, nessa tradução, não vejam, e também aos profetas, não profetizais para nós o que é certo. Dizei-nos coisas que nos agradem, aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. O verso 11, desviai-vos do caminho, ou seja, desvie esses profetas, não deixe que esses homens de Deus falem para nós. Apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que vocês rejeitam esta palavra, e que vocês confiam mais na opressão, na perversidade, e sobre isso então vocês colocam o conhecimento. O verso 13, por isto essa maldade vos será como parede fendida, uma parede que se rachou, de forma que criou a barriga do lugar mais alto, e quando ela cair, virá de uma vez, em um momento só. O verso 14, e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva, pelo menos para pegar o fogo de uma lareira, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, que vocês se convertam, se repousem em mim, descansem em mim, porque ali em mim estará a minha salvação, a vossa salvação, e no sossego e na sua confiança estaria a vossa força, mas vocês não quiseram. Mas então vocês dizem, não, antes nós vamos subir sobre os nossos cavalos, vamos correr o mais rápido possível, fugindo dos problemas, e sobre cavalos liveiros cavalgaremos, por isso os nossos perseguidores então serão mais ligeiros. 1000 homens vão fugir quando um gritar, e ao grito de 5 todos vocês vão perder, até que sejais deixados como um mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado,
para se compreender de vós, porque o Senhor é um Deus de amor. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, então, a palavra de Deus, ela, mais uma vez, nos está direcionando a um caminho que Deus tem nos ensinado a orar todo dia. E eu sei que você também deve ter esse mesmo espírito, essa mesma intenção, porque o Deus que eu sirvo é o mesmo que você serve. Então Deus tem nos ensinado a orar assim, para que Deus, Ele nos mantenha no caminho da salvação, para que Deus não permita eu e você desviar, não permita nenhum de nós cair. Então nesta oração, Deus tem nos levado então a entender que a falta da palavra, a falta do compromisso com a palavra é que leva à derrota e ao fracasso. Porque nós temos como visão de uma igreja gloriosa, cujo lema é o quê? Todos sermos semelhantes a Cristo, né? Este é o lema da nossa igreja, nós nos assemelharmos a Cristo, não nos assemelharmos ao homem, não nos assemelharmos a alguma outra coisa, é a Cristo. A palavra de Deus é que nos ensina assim. Então Isaías, ele recebeu de Deus essa visão, porque no capítulo 30, nesse mesmo capítulo, verso 1, Deus ele começou assim: ai dos filhos rebeldes, o verso 1, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem de uma cobertura, mas não é do meu espírito. E isso só acrescenta pecado ao pecado. Então Deus começou assim nesse capítulo, e nós lemos no 8, para que a igreja toda compreenda que Israel estava assim, preferia outros conselhos do que o conselho de Deus, preferia tomar decisões baseadas em outras coisas do que em Deus. Então foi o que Deus declarou para eles, então dizendo: Isaías, escreve em uma tábua de pedra, escreve, porque o que eu vou dizer agora vai servir para vocês e para todos sempre. Então Deus já começa dizendo que o prefácio é tremendo. Eu quero que vocês entendam, Deus dizendo, eu quero que vocês compreendam. Vou escrever numa tábua, vou escrever num livro, para que isso seja preservado, para que o que Deus falou, o que Deus decretou para Isaías, servisse para eles, para todos que viessem depois, inclusive a nós, com o intuito de quê? De nos ensinar e nos iluminar. Então Deus ele insiste conosco no sentido de amor, de misericórdia, de nos levar à palavra dele. Deus ele insiste comigo, com você, para que eu e você atente para a palavra de Deus. O Senhor está dizendo que aqui existia um povo rebelde, de pessoas mentirosas, de filhos que não queriam ouvir a palavra de Deus. Olha só, Deus falou para Isaías: escreve isso aí, e você pode ir lá falar para eles, porque eles não querem me ouvir. Essas pessoas que dizem meus filhos, eles não querem atentar para mim, eles não querem que eu fale, eles não querem ouvir o que é certo, eles não querem dar ouvidos à verdade. Então veja que eles estão envolvendo em situações que eu não coloquei eles estão vivendo num caminho que não foi eu que ordenei. Então eles escolhiam, irmãos, eles não queriam ouvir a palavra de Deus, eles não estavam afim de que alguém fosse lá e pregasse para eles coisas de Deus. Eles não queriam ter visões de Deus, não queriam ter profecias de Deus, porque eles diziam no verso 10, assim declara aqueles que têm visões, os videntes, aqueles que têm visões, aqueles que recebem do Senhor a visão, que eles não vejam. Eu não quero mais ouvir falar de coisas que não me agrada, eu não quero mais que alguém diga aqui coisas que isso não me satisfaz, que não me alegra. Nesse sentido, que os profetas não falem mais o que é certo para nós, correndo da palavra, fugindo do que é certo, deixando de acreditar naquilo que é a verdade, que Deus tem insistido conosco em nos levar. Ore sempre assim, que Deus nos mantenha no caminho da salvação, que Deus nos mantenha num caminho que não é de prosperidade para essa terra, não é de vida melhor, não, é caminho de salvação, é algo muito melhor, algo muito maior, algo muito mais forte, que nos
que nós precisamos viver. Essa terra é passageira, o resto, isso aqui não tem nada se comparado ao que Deus tem para nós. Como diz a própria palavra de Deus, que as tribulações, as dificuldades, tudo que nós passamos de ruim nessa terra, irmãos, tudo que nós enfrentamos de ruim, que o próprio Jesus avisou que nós vamos passar, nós vamos ter, isso não se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós, é assim? A palavra de Deus declara: minha dificuldade, sua dificuldade, minhas lutas, meus medos, minhas angústias, sabe, aquilo que me leva muitas vezes a esquecer até que eu sou salvo, aquilo que às vezes nos leva até sair um pouco daquilo que Deus quer que eu e você nunca jamais pense em sair, que é manter-se no caminho da salvação. Essa é a preocupação de Deus para nós, e essa é a preocupação de Deus para Israel. E ele aqui dizendo assim: este povo não quer me ouvir, Isaías. Eles estão até pedindo para que um homem de Deus não vá lá pregar para eles. Eles até estão implorando: não vem falar de visão de Deus, não vem falar de coisa eterna, não vem falar de coisa celeste. Não queremos isto, não queremos. Nós queremos ouvir coisas que nos agradam. Nós queremos ouvir coisas que vão fazer nós ficarmos felizes. Não nos anunciem a verdade. Inventem coisas que nos agradem, mas a verdade não. Falem coisas que levam à prosperidade. Fala de coisas que levam a fortalecer na minha vida profissional, me ter coisas boas. Mas o que Deus quer falar verdadeiramente sobre o caminho de salvação, o caminho de santidade, o caminho de vida eterna, não, isso aí não. Fala para eles nem virem por aqui. Fala para Israel, para esses profetas, nem andar por esses caminhos. No verso 11, desvia eles do caminho. Se você estiver vendo algum profeta vindo para cá, Deus falando para Isaías, então desvia eles, não deixa que esses povos, esses homens, esses que falam de Deus, não deixa eles entrar aqui não. Desvia eles do caminho, da vereda. Mas nós não queremos ouvir, nós não queremos isso, nós queremos coisas que nos satisfazem. E Paulo em Tessalonicenses 2,4, 1 Tessalonicenses 2,4, ele fala o seguinte, nós já falamos, foi na segunda igreja, sobre o caráter da pregação de Paulo, não sei se nós falamos aqui, mas para Paulo, ele era um homem que tinha toda a condição de subir em cima de um altar e ter toda a palavra que levasse a igreja a encher, sabe? Paulo tinha toda a condição, como um homem inteligente, cheio de sabedoria humana, ele tinha toda a condição de fazer que as pessoas viessem para a igreja por ele, mas ele disse não, eu prefiro que as minhas palavras não sejam persuasivas, de sabedoria humana, mas que tudo que eu fale aqui seja apenas de Cristo, que Paulo pregasse só de Cristo, que Paulo anunciasse Cristo, era tudo que ele falava. Ele não queria que as pessoas viessem na igreja por ele, como ele declara, nas suas cartas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. As pessoas ainda escolhiam, naquela época, veja só, quem queria pregar ou não, porque era o mesmo sentido de ser criança, de não querer ouvir o que Deus quer falar. Em Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2,4, ele fala assim, mas nós fomos aprovados por Deus para que o evangelho fosse a nós confiados. Então quando nós falarmos, nós não vamos falar para agradar os homens, mas vamos agradar a Deus, que aprova e prova nosso coração. Em Gálatas 1,10 também, só para depois voltarmos lá, Paulo fala a mesma coisa para um povo que também tinha a mesma intenção, irmãos, de ouvir coisas que agrada. Gálatas 1,10 ele diz, porque eu agora persuado a homens ou a Deus, eu estou querendo agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, desde aqui, Daniel, de Isaías, ele escrevendo então essa palavra, e Deus mostrando para ele, pode escrever isso aí numa tábua, escreve, não é para ficar na sua cabeça não, Isaías, é para você escrever, para todos de Israel e quem vier depois entender e aprender, que se vocês desviarem da minha palavra, se vocês não preferirem os meus conselhos, se vocês ficarem escolhendo o que querem ouvir, e não preferirem ouvir o que eu quero falar, mas querem ouvir coisas que agradam, coisas que me satisfaz, coisas que para mim é só alegria e interesse meu, eu vou dizer para vocês,
Esta palavra que eu quero dizer de edificação, de salvação, é a palavra que vocês mais precisam. Por isso, ele declara no verso 13, que então foi, o pecado deles sobre isso estava tão grande, que foi abrindo uma brecha, ele diz, como uma parede fendida, né? Ele diz que como uma brecha que vai se abrindo num muro muito alto. Já viu o muro? Quando ele vai rachando, ele vai se abrindo, quando você menos espera ele cai. Aquela rachadura já deu a condição de ele perder a sua estrutura, de ele ter possibilidade de qualquer momento ele vir ruir. Assim estão ou podemos estar se nós estivermos rejeitando aquilo que Deus mais quer dizer para nós, se nós estamos deixando de lado aquilo que Deus mais quer nos ensinar, mais quer nos mostrar, que é o caminho da salvação. Você já é batizado. O caminho da salvação no sentido de perseverarmos até o fim, de fazer violência para entrar no reino de Deus, que é com muito esforço que vamos conquistar, mesmo que seja pela fé, já em Cristo, mas tem que ter o esforço de andar em santidade. Caso contrário, abre-se uma brecha na nossa vida, e quando a menos esperarmos, achamos que está tudo bem, não está. Se nós cristãos não temos prioridade acima de tudo, o reino de Deus, salvação, buscar primeiro o meu reino e minha justiça, diz o Senhor, se não tem isso na nossa vida como prioridade, se estar aqui hoje não é prioridade minha e sua, nos aperfeiçoar, nos santificar, nos purificar, é perigoso então ter uma brecha, de tal maneira que de uma hora para outra vai cair. E Jesus também relata isso, quando ele declara, quando você for construir uma casa sobre areia, né? Ele compara, se você ouve minha palavra e não pratica, é como se você tivesse construído a sua casa sobre a areia. Mas se você ouve e pratica, então você constrói sua casa sobre a rocha. Aí quando vier os ventos, as chuvas, as tempestades vão bater contra aquela casa com força, ela não vai cair. Mas quando nós estamos simplesmente buscando o que é para nós, interesse nosso, querendo só para agradar nós, então abre-se a fenda. Glória a Deus. Abre-se a brecha, irmãos. Isto é sério. É o que Deus tem falado, sim, com toda a clareza, no seu espírito também, não é só no meu, no nosso espírito, sobre a preocupação da nossa salvação, a preocupação da nossa ida para o céu, sobre a nossa vida aqui nesta terra, que é passageira, mas tem que ser baseado no que ele declarou em Isaías 30. Escreve numa tábua, num livro, para que isso seja para sempre, para que todos, Isaías, não só agora, mas todos aqui que estão aqui hoje, entendam também, que se a minha palavra não guiar vocês, se vocês não ouviram o que eu quero dizer, vai vir ruína, destruição, de uma hora para outra, cai, quanto você menos espera, porque quem sustenta nós é a palavra de Deus, irmãos, não é assim? Nós queremos ser dirigidos por Deus ou não, precisamos ser dirigidos por Deus, mas muitas vezes não queremos nem ouvir falar como eu falei no início, na igreja nossa, nessa visão, eu já ouvi muitas vezes aqui da nossa liderança falando que de tanto ele falar a mesma coisa, mas era Deus que ordenava, e as pessoas até chegavam a dizer, eu não aguento mais ficar ouvindo esse negócio de igreja gloriosa. Já ouvi isso. As pessoas chegavam até e falavam, não, eu não quero ouvir mais de igreja gloriosa. Mas hoje entendemos isso um pouco mais, irmãos, que não é porque queremos só falar isso, é Deus que quer falar, é Deus que quer mostrar, é Deus que quer insistir, quer mostrar para mim e para você, cuidado com a brecha, cuidado, pode cair de uma hora para outra, não fique querendo ouvir só o que você quer, não procure agradar só a você, não fique evitando aqueles que vão falar coisas que, por incrível que pareça, podem ofender, no sentido assim, de contrariar a carne, irmãos, de contrariar o nosso eu. É isso que nós estamos dizendo, é isso que ofende a nossa carne, não ofender a sua pessoa, ofender a sua vida, não é isso, é ofender nós, não quero ouvir, isso é comichão no ouvido, isso para mim não me agrada, isso não estou afim de ouvir essas coisas, eu não quero ouvir que eu tenho que jejuar e orar, eu não quero ouvir isso, que eu tenho que orar de madrugada, que eu tenho que passar tempo mais com Deus, que eu tenho que pregar o evangelho, não quero ouvir isto, eu quero ouvir algo que me agrade, que me fortaleça na minha área financeira, né? E você já ouviu também muitas vezes, mas o Senhor declarou isso, escreve porque isso é brecha, escreve porque quando se aparta do meu caminho, quando se desvia da minha verdade, que é o mais profundo que Deus quer mostrar, salvação, e deixa de querer que Deus fale em nosso meio, é brecha
que vai rachando, e de repente vai cair. Ele diz aqui que quando quando cair, a quebra do vaso caindo no chão, vai ser em muitos pedaços, não vai servir para mais nada. Não vai servir nem para pegar ali uma brasa na fogueira, e nem para tirar alguma água da poça, nem algo que sirva. Não vai servir para nada. E não serve para nada, irmãos. Por isso o cristão, ele tem que ter o foco de salvação. O cristão tem que ter o foco de ir para o céu. Acorda, minha vida é ir para o céu. Eu vou trabalhar, eu penso no céu. Eu tenho que ter o céu diante dos meus olhos constantemente. Nós temos que pedir para Deus escrever isso na nossa vista. Pedir para Deus escrever. Deus escreve, põe na minha cara, escreve no meu coração. Eu tenho que ir para o céu. Eu tenho que ser santo, separado. Tem que ser assim. Senão, a brecha virá. E aí então Deus declara no verso 15: porque assim diz o Senhor Jeová. Eu vou ler numa outra tradução. Se voltarem para mim, olha só, ele diz: em vos converter e vos repousar. Ele diz assim: então diz o Senhor, se vocês se voltarem para mim e ficarem calmos, descansarem em mim, confiarem em mim, acreditarem em mim, porque, irmãos, Deus é suficiente na nossa vida, não é verdade? Deus é suficiente. Então, se vocês se voltarem para mim, descansarem em mim, vocês serão salvos. Ouçam minha palavra, obedeçam o meu evangelho, cumprem o que eu tenho dito e falado. Então vocês ficarão tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. No verso 15. Então, é o que o Senhor insiste. Deus mostrando para eles: olha, ouçam o que eu estou dizendo. Vocês querem ter a vida de vocês. No verso 1 do capítulo 30. Ai de vocês, rebeldes, porque vocês tomam conselho, mas não de mim. Vocês tomam decisões, vocês querem fazer as coisas, vocês querem agir, mas não é nada de mim. Vocês têm vontade de fazer as coisas, mas eu não estou nem apoiando vocês. E se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Queremos fazer nossas coisas do nosso jeito, da nossa vontade, e essa cobertura não é de Deus. Então ele diz: se quando se faz assim, não se baseia na palavra, não se cobrem do Espírito Santo, não tem como cobertura, base, olha, eu vou fazer porque eu tenho certeza que é de Deus. Então diz a palavra que acrescenta o pecado mais pecado, vai vindo um atrás do outro, quando não se dá ouvido à palavra de Deus. É muito sério, irmãos, o que Deus tem falado no seu coração e no meu. E quando nós falamos que as pessoas não querem ouvir, isso é sério também. Eu já ouvi pessoas falando de mim: olha, quem sou eu, que um menorzinho. As pessoas falam: não quero mais ficar ouvindo esse negócio, só fala de pecado, não quero ficar ouvindo isso não. Olha, não é que a gente fala de pecado, mas o que separa nós de Deus, irmãos? Não é o pecado? O que faz divisão? O que nos afasta de Deus? Não é o pecado? Não estou falando só de pecado, estou falando daquilo que nos conduz para o céu, daquilo que nos afasta do céu. Então, muitas pessoas não querem nem ouvir isso mais não, querem ficar ouvindo isso não. Esse negócio de pecado, só fala de pecado o tempo todo. Então, não é que fala o tempo todo, é Deus que está insistindo. E eu quero que Deus insista comigo todo dia, se for preciso, mas eu quero que Ele me mantenha no caminho da salvação. E você também, e eu também. O propósito de Deus para nós é este: nos manter num caminho onde Ele mostrou para Isaías que sem Deus nós não podemos viver, irmãos. Sem a palavra de Deus não podemos viver. Não se vive sem a palavra de Deus. Eu posso gritar aqui, espernear, eu posso fazer o que for, mas não sou eu que mudo, é a palavra de Deus, você sabe disso. Em qualquer lugar da terra, pode ter pessoas que fazem o que for. Aquilo, se não for de Deus, ele é passageiro, logo passa aquela emoção, aquela alegria, vai embora. Mas o que é de Deus fica vivo, né? Nós sabemos, fica claro. E o que nós mais precisamos é da palavra de Deus, que nos conduz, nos leva para o céu, nos mantém no caminho da salvação. Porque, imagina, irmãos, o quanto que nós perdemos desobedecendo a Deus. Deus querendo mostrar isso para eles: olha o tanto que vocês perdem me desobedecendo. Olha o tanto que vocês estão indo para um caminho que não leva a nada.
aparentemente próspero, aparentemente bom, mas isso vai destruir, lá na frente vai vir destruição, porque Deus quer dirigir, Deus quer ensinar a nós, Deus quer semelhança de Cristo, Deus quer a igreja gloriosa, um povo dependente do Senhor, que busca a Deus, que clama a Deus, independente de quem vai estar aqui pregando, não, eu quero é Deus, eu vou buscar Jesus, eu vou lá orar, eu vou me santificar, vou orar mais, eu vou esperar ninguém me falar. É a visão, o lema, todos semelhantes de Cristo. E se nós obedecermos, irmãos, a Deus, não precisa mais temer o homem, não precisa ter medo mais de nada nessa vida, né? Se nós obedecermos a palavra de Deus, não precisa nem temer mais demônio. Para quê? Se nós estamos temendo a palavra de Deus, obedecendo a Deus, o medo vai embora. Aquela dificuldade nossa, humana, vai tudo desaparecendo, sabe por quê? Nós estamos colocando a nossa confiança no Senhor, estamos colocando nossa vida, nossa entrega total ao Senhor. Então perdemos muito tempo não fazendo a vontade de Deus, perdemos tempo demais desobedecendo ao Senhor. E Deus quer tirar de nós o medo, irmãos, medo da vida profissional, medo da vida conjugal, esses medos que eles estão sendo prioridade na nossa vida. Sabe aquela prioridade de eu ter que ficar buscando Deus, estar na presença de Deus por causa daquilo, mas estamos esquecendo do mais importante, que é nos mantermos na presença de Deus, em santificação, em pureza. E Deus, Ele quer que você e eu sejamos assim. Se vocês se voltarem para mim e ficarem calmos, tranquilos, descansem, confiem, se vocês fizerem isso, vocês vão ser salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim. É tudo que Deus pede. Mas o povo estava colocando a confiança em outras coisas, fazendo com que eles apenas agradassem a si mesmos, e do nada viria a destruição. Deus então declara que nós somos muito fracos sem a palavra dele, mas muito fraco mesmo. Nós não somos nada sem a palavra de Deus, e nós precisamos ouvir Deus. E hoje talvez você veio buscar uma revelação. Eu vou te dizer claramente, a revelação está aqui na palavra de Deus para mim, para você. Nós precisamos disto. Nós não temos que ficar procurando soluções simplesmente numa revelação baseada. Não estou falando que a revelação é errada, não, pelo amor de Deus, irmãos, vocês estão entendendo. Mas a palavra de Deus é tudo que Deus quer que eu e você busque de mais profundo, de revelador, que fique claro do nada, de uma hora para outra você entender, porque esta é a visão da nossa igreja. Que Deus leve nós a esse entendimento, crescimento de tudo que é bom, que Ele tem para nós. E Ele declara que quando não se coloca confiança nele, somos muito frágeis, né? No verso 16 ele diz, porque um vai gritar e 1000 homens vão correr. Porque eles ainda insistiram dizendo, não Deus, eu prefiro montar nos nossos cavalos e fugir, correr, mas correr muito. Não adianta, irmãos. Se nós insistirmos em não aceitarmos o que Deus tem para nós, se nós ficarmos lutando contra aquilo que Deus quer falar para nós, não adianta, nada vai melhorar, nada vai se encaixar, nada vai ser feito da forma de Deus, não vai. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta fazer do nosso jeito, não adianta. Não tem vitória, não tem conquista se não for com a palavra de Deus, nós sabemos disso. Não tem como Deus abençoar, não tem como Deus operar, se a nossa confiança não estiver nele, focado nele, dedicado a ele. Então ele declarou, 5 vão gritar, vão destruir todo mundo. Ou seja, a resistência nossa, quando nós estamos sem a palavra de Deus, nossa irmão, estamos vulneráveis. Nós poderemos perder a qualquer momento, irmãos. Por isso é que a misericórdia de Deus é muito grande, e elas são novas a cada dia, né? Por isso que nós não somos destruídos, porque a misericórdia de Deus está sobre nós todo dia, todas as manhãs. Mas Ele está insistindo, com toda a paciência, dizendo no verso 18, então Deus, Ele espera com misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Por isso, Ele se compadece de nós, porque o nosso Deus é um Deus de bondade, de compaixão.
Ele é um Deus que faz o que é direito. Felizes ou bem-aventurados são aqueles que colocam a sua esperança em Deus. Então, irmãos, o que Deus nos diz hoje é isto, né? Somando com muitas coisas que você já está ouvindo. Atente para a palavra de Deus. Atente para o que Deus está falando, quer te dizer, te mostrar. Esquece um pouquinho, coloca de lado o que você mais precisa. Deus sabe que é importante. Mas coloca de lado o que você mais precisa. É sério demais, irmão, para mim. Deus sabe que é sério. Coloca de lado e queira, por um momento, ouvir Deus te dizer. Nós falamos muito com Deus, né? E falamos com Deus, mas Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Deus quer te mostrar um caminho muito mais fácil, muito mais tranquilo, onde você vai ficar muito mais calmo, onde você vai descansar muito mais do que viver nessa peleja, sabe, nesse desespero. Mas até parece que está no caminho certo, nós estamos orando, irmãos. Mas não, peraí. Deus está dizendo que Ele tem algo de sossego, algo de tranquilidade, onde Ele vai fazer, onde Deus vai ministrar, onde o Senhor vai agir. Mas nós não estamos conseguindo enxergar isto. Nós não estamos conseguindo enxergar o que Deus tem mostrado para nós há muito tempo. Descansa em mim, façam o que eu estou pedindo só, confiem em mim, não evitem a minha palavra, não fiquem escolhendo o que vocês querem ouvir, ouçam o Deus Todo-Poderoso falando, mostrando. A sabedoria dele é a sabedoria eterna. Ele quer nos ensinar e nos mostrar um caminho mais simples. Não é outro caminho, é o caminho de Jesus, é o mesmo, né? O sentido é na nossa jornada, na nossa vida com Deus. Parece que está muito sufocado para alguns, está muito apertado, está muito arrochado, está aquela coisa assim, ferrenha mesmo, de luta, de onde você pode te dizer, nossa, eu não vou aguentar, eu não estou nem conseguindo mais firmar. E Deus está vendo tudo isto. Ele está nos mostrando, não, calmem, fiquem tranquilos, só confiem em mim, ouçam, me obedeçam. Então, parece que as coisas vão ficando mais tranquilas, mesmo na luta, mesmo aquela guerra, mesmo aquela tribulação que não passa, mas você começa a ficar mais em paz, mais tranquilo, porque as outras coisas, elas também não são erradas, a gente agir, buscar, mas elas vão nos apertando, nos afligindo, e nós não vamos descansando em Deus, nós vamos ficando afoitos, meio que, né, as coisas não melhoram, as coisas não mudam, e o que eu faço? E isso não resolve, irmãos. O Senhor declara que o melhor é vocês me ouvirem, o melhor é vocês me atentarem para mim, o melhor é vocês pararem de priorizar um pouquinho para vocês e comecem a priorizar o que Deus quer. Comece a dar ouvidos ao que Deus tem falado há muito tempo, as coisas eternas, as coisas celestiais. Então isto vai nos conduzindo que é uma paz, a uma vida mais tranquila, a uma vida mais quieta espiritualmente, de forma que você não desvia da salvação, de forma que eu e você vamos manter, talvez nas mesmas situações, sem mudar nenhuma delas, mas parece que eu estou mais firme com Jesus, parece que eu estou mais forte com Deus, parece que eu não estou me abalando mais com o que está acontecendo, estou de cabeça erguida, estou vivendo uma vida assim, preocupada com a salvação mesmo. Aí o Senhor então mostra para a igreja que o caminho é esse, não é o caminho de ficar escolhendo o que eu quero, deixando o que eu... Não, escolha o que Deus está falando, priorize o que Deus está mostrando sobre vida espiritual, sobre santificação, sobre comunhão com o Espírito Santo, mais e mais e mais e mais. É pouco se estivermos já nessa comunhão, queremos mais, precisamos de mais, antes que se rache e venha a ruína, destruição. O tempo nosso que estamos vivendo, como o Eclesiastes declara, é o tempo maior agora voltado para a oração, é tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor mais ainda, é tempo de salvação, é tempo da volta de Jesus, é tempo de nós ficarmos mais firmados na palavra de Deus, no que Ele está falando, dos tempos dos fins. É o tempo, irmãos, de nós abominarmos mais e mais o mal, o pecado, e viver mais e mais para Jesus, agradando a Ele. Então,
o que eu e você nós queremos ouvir, o que nós estamos preferindo ouvir. Você quer ouvir falar de salvação? Você quer ouvir falar de vida eterna? Mas irmão, sou batizado tem mais de 20 anos. Mas irmão, irmã, mas mesmo assim, era também uma das pregações de Paulo. Paulo só falava da cruz. Olha para Jesus, olha ele crucificado, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou, ele sacrificou. Jesus, ele só falava de Jesus, só falava de salvação, de vida eterna, esperem a volta dele, o tempo todo. Eram as palavras de um homem que tinha todo o conhecimento de lei, de escritura, de tudo mais. Mas ele não queria falar de Jesus, de coisas eternas, coisas celestiais. Então é o que nós queremos. Eu penso que é o que você quer. Que Deus ele é suficiente para a sua vida. Não tem mais nada mais suficiente do que Deus, não. Ele supre tudo, ele faz tudo, ele está presente em tudo e pronto. Então confia, descansa, porque no sossego e na confiança estará a sua força. Não é assim? Ele declara no verso 15, é no sossego e na confiança. Descansa, irmão, irmã, confia no Senhor. Você quer ficar forte, você quer ficar firmado com Jesus, não são as coisas aí que afligem, que vão nos manter firmes. Não, isso vai desanimar mais ainda, se ficarmos somente naquilo. É na confiança, no sossego. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar, vamos bendizer, vamos exaltar, vamos orar. Glória a Deus para todos sempre, exaltar e adorar. E Deus sabe tudo que você precisa. Deus sabe de tudo que você quer. Ele sabe, Ele conhece. Não adianta querer, né? Antes de pensar alguma coisa, Deus já sabe o que você vai pensar. Então vamos buscar o Senhor e nos concentrar nele e falar: Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor quer falar então. E se Deus for falar de pecado, Ele vai falar. E se Deus falar muda, nós vamos mudar. E se Deus falar larga disso, nós vamos largar. Mas ouça o que Deus vai falar. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvor pode subir em nome de Jesus. Nós vamos orar. Igreja, você precisa ouvir Deus falar no seu coração. Eu preciso. E quando, pela misericórdia de Deus, eu ouvi, eu me senti assim, numa vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha de quem eu sou, assim, de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós sabemos e não fazer. Que vergonha. Me senti assim: Senhor, que miséria que eu sou, que lixo, que verme. Quem sou eu? Quem sou eu diante de Deus? Então o pouco que eu ouvi me levou, sabe, a me arrepender assim tremendamente, mas assim, nossa, estou perdendo meu tempo em não obedecer a Deus. Estou perdendo meu tempo em não obedecer a Deus. Nós vamos orar, o louvor vai cantando, mas eu quero que você ore onde você está. Quero que você se concentre, igreja. Não fica pensando em mais nada agora e tenta mudar. Você consegue mudar seu pensamento. A palavra de Deus diz que você consegue. Como o irmão falou em Provérbios, cuidado com o que você pensa, porque muda suas ações, toma conta das suas ações. Concentra agora. Fala com Jesus. Jesus, eu quero te ouvir. Eu quero voltar para o centro. Eu quero voltar. Jesus está te chamando para você voltar. Você está preocupado demais. Você está preocupado demais. Você está ansioso, ansiosa, desligado de Deus, afastado de Deus. Se é que pode dizer assim. Às vezes nós estamos aqui na igreja todo dia, mas nós estamos longe de Deus. Fala com Jesus. Ele vai falar com você, porque não adianta você ficar preocupado com mais nada dessa vida.
Fala com Jesus. Expressa. Diz. Abra sua boca. Tem vergonha não. O irmão do seu lado vai reparar não. O irmão do seu lado, ele não está preocupado em ouvir sua oração não. Fala com Deus. Que você e eu precisamos ouvir Ele. Eu não estou preocupado mais com o que eu vou ter, deixar de ter. Eu não estou mais preocupado com as coisas desta vida. Isso não mais me incomoda. Eu preciso ir para o céu. Eu preciso de salvação. Você também. Jesus quer te mostrar: meu filho, minha filha, volte-se para mim. Ouça o que eu tenho para te dizer. Não fique querendo ouvir só o que você quer. Não fique buscando só o que te agrada. Deus está nos dizendo que isso é brecha. Você pode e eu perder a salvação do dia para a noite. Nós achamos que estamos firmes demais. Nós achamos que estamos arraigados demais, firmados demais, e do nada vem destruição. Deus quer falar com você. Fala aí com Ele. E você vai ver que vai ter um momento em que Deus vai ministrar no seu coração. Aleluia. Volte-se para Jesus. Igreja do Senhor. Volte-se para Jesus. Volte-se para a oração. Volte-se para o jejum. Volte-se para a comunhão. Volte-se para a palavra de Deus. Onde você está, deixou de estar. Onde você esteve. Aonde está a sua cabeça, onde está a sua vida, o Senhor está falando. Me ouça. Não rejeite minha palavra, não rejeite meus profetas, não rejeite minhas visões. Não queira só o que vocês querem, não procurem só coisas que lhe agradem. Deus é misericordioso. Fala com Jesus. Fala. Abra sua boca. Você só precisa de Jesus. Não, Deus, eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Não, não. Deus é suficiente. A graça dele é suficiente. Você precisa só disso, igreja. Não, mas eu quero isso também. Não, não. Você vai colocar de lado. E você vai ver que as coisas de Deus são muito mais importantes. Que a graça que Deus tem para você é muito maior. Aquilo que Deus quer que você fique, esteja calmo, descansado, confiante. É isso que te importa. Fala com Jesus. Ele quer te ensinar. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Misericórdia. Verdade.